Boa noite, irmãos presentes na casa, irmãos em seus lares. Estamos na casa de Maria Madalena para mais uma noite de estudo. Hoje, a noite de estudo dos livros Céu e Inferno e Livro dos Espíritos. Então, vamos nos arrumando aqui para os nossos trabalhos. Os irmãos de casa estão se conectando conosco, que ótimo. E aí, dona Giovana Nunes, vamos trabalhar? Vamos trabalhar, sou eu, Juliana. Que bom! Hoje estamos tomando uma canseira aqui que sejam agradáveis as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração. Que possa irradiar daqui um facho de luz que ilumine toda a terra, espalhando força, fé, energia, esperança, muita esperança, para que possamos atravessar finalmente desse problema. Que Maria possa dar seus braços àqueles que estão passando sofrimentos maiores. São tempos difíceis, né? Os livros de 1960, 70, 80, Pedro de Menezes, estavam nos difíceis que haveriam de vir. Agora já tem alguns comentários bastante atualizados, que o que estava previsto para 10 anos, daqui a uns 10 anos, né, anteciparam. E daqui para frente, já estão previstas chuvas para dia 15 ao 17 para os nossos irmãos do Sul. Frente fria com chuva. Que Jesus interceda mais uma vez por nós e para o nosso Pai, que a humanidade ainda não sabe o que faz. Nós vamos aprender. Nosso querido Emmanuel, pelo não menos querido Chico Xavier, boa vontade. Vede prudentemente como andais. Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Interessante que na outra página é má vontade. Não vos comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas. Aos Efésios. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela espírito de serviço. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Hoje é o dia do nosso estudozinho
do livro Céu e Inferno. Falo estudozinho porque um estudo de base importante é o estudo da outra quarta, depois de quarta. Hoje tem, né? Tem. O Livro dos Espíritos. É o livro básico, né? A partir dele há um desdobramento e uma natural dificuldade maior, né, de aprendizado, porque são coisas mais complexas, mais profundas. Mas depois que a gente lê uns 30, 40 anos, a gente começa a entender. Isso, uma menininha que foi da mocidade, a querida Érica, lá do Irmã Clara, falou, numa das nossas reuniões, que ela continua estudando o Evangelho, mas ela diz que o Evangelho que ela estuda hoje é diferente do tempo que ela era da mocidade espírita. Hoje ela já é mãe de uma menina linda, e ela também é uma mãe linda, uma pessoa que Deus abençoe a Érica e a filhota dela, que vai ser muito bem. Na verdade, o Evangelho não é outro, né? É. O Evangelho é o mesmo, agora a interpretação... Ela disse que toda vez que ela lê, ela descobre alguma coisa que passou despercebida ou ela não entendeu e agora está entendendo. Nós estamos completando o parágrafo 10 e pegamos uma continuação do parágrafo 11. Devemos entrar já na próxima, já comecei a ver o final do parágrafo, que é o 12 e 13, parece. São 2 ou 3 só. Que é a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Eu fiz uma introdução de 3 linhas do parágrafo anterior, para não ficar sem sentido, né? Não entrar no assunto assim sem sentido, tem que ter uma introdução. Não vos deixeis, pois, dominar pela ambição e pela curiosidade, em terreno alheio ao Espiritismo. Se você se interessa por outras informações alheias ao Espiritismo de autores, como leitura de base e de estudo, cuidado com o que você lê, ou peça ajuda a alguém. Essa recomendação está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 16. Os espíritos não podem concorrer para a descoberta de tesouros ocultos. De tais coisas, só os zombeteiros podem entreter-se com elas. Eu achei que a palavra ocupar-se seria mais adequada do que entreter-se, porque eles não só se divertem, né? Eles também se ocupam. Ou primeiro eles se ocupam e depois eles veem se eles estão se divertindo ou se aborrecendo. É o que eu penso, né? Não sei. Esta circunstância tem uma utilidade a demonstrar que a verdadeira fortuna reside no trabalho. Quando a providência destina a alguém qualquer riqueza oculta, esse alguém as encontrará naturalmente. Será conduzido a isso. Será facilitado seus caminhos. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 16. Esclarecendo-nos sobre propriedades dos fluidos, agentes e meios de ação do mundo invisível, constituindo uma das forças e potências da natureza, e a outras potências de outras forças,
O Espiritismo nos dá a chave de inúmeros fatos e coisas inexplicáveis de outro modo. Fatos e coisas que passaram por prodígios em outras eras, mas que hoje está claramente explicado pela ciência e algumas até totalmente superado, hoje comentado como mitologia. Deixa eu me achar. Da lei que se ignorava e de cuja ignorância brotava a superstição, conhecida como essas leis, desaparece o maravilhoso e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais e compreensíveis. Eis porque os espíritos não podem produzir milagres. Quem pretendesse fazer milagres pelo espiritismo não passaria de pessoas ignorantes, ou então de meros prestidigitadores. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 2. Pessoas há que fazem das evocações uma ideia muito falsa. Tais superstições podem ser atribuídas ao que vemos apresentadas nos teatros ou lemos nos romances e nos livros de contos fantásticos. O passado está cheio dessas coisas. Almas do outro mundo, casas mal assombradas, todas essas conversas que as pessoas gostavam de fazer à noite no sereno era muito bom. O rádio tinha até um programa incrível, fantástico, extraordinário. Meu pai não perdia. O espírito fluídico, inteligente, não baixa a campa com o grosseiro invólucro que lá fica. Aqui está definitivamente, eu questionei. Separa-se dele no momento da morte. E nada tem de comum entre si. Aí eu botei. Do livro que essa afirmativa está no livro do O que é Espiritismo. Um livrinho fininho, eu nunca li esse livro. É bom lembrarmos, por estudos posteriores, que os restos do corpo material retornam ao princípio inteligente que formou e continua mantendo o universo com as suas leis. Certo, professor? Sim. Porque na natureza nada se cria e nada se perde, isso foi confirmado pela ciência, pelo cientista francês, Lavoisier. E eu aí me lembrei e coloquei aqui. Foi criado por Deus e neste universo nada se perde, tudo se transforma. Parágrafo 11. Ampliamos essas citações para mostrar que os princípios do Espiritismo não têm relação alguma com os da magia. O Espiritismo não só reprova tais coisas, como demonstra a impossibilidade e a ineficiência delas. Dessa forma, tal erro pode prevalecer, uma vez que os princípios espíritas não se furtam ao exame
e a pesquisa. E aí estão formuladas inequívoca e claramente todos para todos. Quanto às curas reconhecidas como reais, na pastoral, quando ele fala pastoral, ele fala dos ensinamentos do Antigo Testamento, que chama de pastoral. Da pastoral precipitada, o exemplo está mal selecionado como meio de evitar relações com os espíritos. A relação, as explicações que poderia se confundir com o que o Espiritismo ensina está mal selecionada ou mal explicada. E a gente, quando fala de alguma coisa, pode até citar uma coisa como parâmetro, mas aí a gente tem que explicar, né? Aí está, porque às vezes algumas perguntas fica difícil. Quando as pessoas fazem perguntas no meio de um trabalho muito complexo, você em 5 minutos, com meia dúzia de palavras, você não vai conseguir dar àquela pessoa que está fazendo uma pergunta que você percebe que a pessoa não conhece o assunto, que você se faça entendido. Porque doutrina espírita é doutrina de espírito, é doutrina de estudo. Um estudo que a gente observa na metodologia de Kardec, que era professor e foi orientado por um professor que ele substituiu muito jovem, né, como assistente. O ensino, né, a gente não começa, né, no primeiro ano, a gente não começa a matéria que vai dar lá no terceiro, quarto ano. A gente começa, né, inclusive, quando houve a mudança de ensino, que foi excluído, lembrei disso agora, quando foi excluído o aprendizado do abecedário, alfabeto, eu fiz uma vez um teste e havia um trecho para ser colocado em ordem alfabética. E das pessoas que estavam junto comigo, a única que fez a ordem alfabética fui eu. Primeiro porque eu fiz o alfabeto, depois, inclusive, eliminaram o Y e parece que o Z. O W é. O Y e o W. O K, o W. Nossa, garota é mas depois agora voltaram de novo. Agora voltaram, porque viram que ia errado. Tem palavras que são escritas assim, não tem como é que eles iam agora trabalhar com essa linguagem agora? Sem Y, W e K. Tem um monte de palavras que tem. Então, aprendi esse primeiro abecedário, com todas as letras, de A a Z. Depois aprendi-se a juntar as letras, depois aprendi-se a juntar as sílabas e depois aprender a fazer as palavras. E aí a gente aprendia a escrever. Então, passo a passo, como deve ser todo o ensino, como é o universo. Não há pulo. Tudo tem que ter seu tempo. E porque as coisas não têm tempo, as coisas estão destrambelhadas e a natureza está se vingando. Quanto às curas reconhecidas como reais na pastoral precipitada, o exemplo está mal selecionado como meio de evitar relações com o espírito, para não dar razão aos espíritos. Vocês leiam, porque eu faço resumo, eu pulo algumas coisinhas que fica meio explicando muito, eu pulo para ficar um texto mais enxuto. Pouca gente está disposta a renunciar a elas, continuam apegadas às superstições, a dar poderes a certas coisas que não têm poder, mas que pode conseguir alguma expressão pela força
da energia mental que alguém pode colocar naquele objeto. Isso aí o Espiritismo explica mais adiante. Pouca gente, depois de haver esgotado outros recursos, antes de recorrer ao diabo, Além disso, se o diabo cura, forçoso é confessar e concordar que o diabo faz alguma obra boa. Ou melhor, meritória ação. Seus comentários. Essa parte chama a atenção da gente, como é importante para a gente a questão do esclarecimento, né, do entendimento. Por que a gente acredita em determinadas coisas? Porque a gente não entende. E aí aceita o que é dito. Né? Tem uma postagem que é feita com muita frequência, que eu acho muito legal. Quem não lê tem que acreditar no que os outros contam. Não é? Porque a fonte de informação passa a ser os outros. Então, se você não procura uma informação consistente, né, você vai ter que sempre ficar acreditando no que os outros contam. E muitas vezes, na maior parte das vezes, a gente não sabe de onde veio essa informação que os outros contam. E também no que ouviu falar, né? No que ouviu falar, né? Desde das questões de boca a boca. A gente está vendo, isso está muito claro no mundo de hoje, né? Que antigamente era de boca a boca, hoje não, né? O pessoal posta e, né, a coisa toma uma proporção enorme. E ainda é pior ainda, porque a proporção é gigantesca, vai para o país inteiro, vai para o mundo inteiro, e a pessoa se entra. Exatamente. Não fica naquele pedacinho, né? Pequeno, né? Então, o que eu falava, antigamente era de boca em boca, a coisa não evoluía tanto. Era o conhecimento oral. Agora não, né? Se posta na internet e, por uma questão nossa, né? Por uma carência nossa, nós gostamos de aparecer. E aí tem gente que posta só para ser visto. 15 minutos de Então não quer nem saber o que é aquilo ali, mas tem que ser visto. Aí posta para todo mundo saber que ele está por aí, está na área. O povo lá, 15 minutos de fome, aí não quer nem saber se vai e séculos de destruição, né? Como o Espiritismo diz para a gente, os Espíritos dizem para a gente, que um segundo de descuido nosso pode comprometer anos no processo de trabalho nosso. Um segundo de descuido pode comprometer aí o trabalho que a gente vem fazendo de muitos anos. Então, a gente tem que estar mais atento, né? Hoje, a gente está vendo que as sociedades, de uma forma geral, a gente está falando só da nossa, não, a sociedade mundial, né? Elas estão acreditando muito na informação sem fundamento, uma informação qualquer. Não é conhecimento, que é diferente. Informação é uma coisa, conhecimento é outra, né? O conhecimento tem um fundo que justifique, um fundo científico. A informação não, a informação é a que a gente ouve falar. Então as pessoas estão muito informadas, mas com pouquíssimo conhecimento. É muito ruim, porque a cabeça fica girando em cima dessas informações e passa a agir e reagir em função dessas informações, e não de conhecimento. Né? Ao ponto de pessoas não acreditarem em vacinas. Porque todo conhecimento mostra para a gente que as vacinas são eficientes, são necessárias. Tem efeitos colaterais? Pode haver, sim, como tudo na vida. Tem um lado positivo e um lado negativo, tudo. Né? Mas daí a gente desacreditar totalmente as vacinas, e aí, gente, poliomielite está voltando. O que é isso? Uma coisa que foi erradicada há anos, né? Décadas já, e a gente está deixando que isso volte. Então é uma falta. As pessoas acreditam na informação,
mas não buscam o conhecimento, e isso é muito ruim. No caso aqui, esse ponto que nós acabamos de estudar, de abordar, né, que a Giovana abordou, ele trata exatamente disso. As pessoas estão acreditando nas informações, não vão buscar o conhecimento. E em termos de espiritismo, nós temos que dar o braço a torcer, que nós estamos no jardim de infância do aprendizado da vida espiritual. Então, não podemos ainda estar pensando em conclusões, em deduções mais adiantadas, foi o que a Giovana falou. E, às vezes, as pessoas, né, buscam, ficam curiosas, mas não sabem buscar conhecimento. Curiosidade é ótima, mas para alimentar a minha curiosidade, eu não posso usar informação. Eu tenho que usar o conhecimento. Então, eu não tenho que ficar buscando na internet, né? Hoje os médicos brigam muito, né? As pessoas chegam no consultório, que já consultaram o Dr. Google, né? E aí chegam lá no consultório já sabendo o que tem que tomar, o que é a doença, não sei o quê, né? Isso é muito ruim, porque é informação contra conhecimento. Então, nós temos que ajustar essas questões para que a gente possa seguir melhor. Bom, Giovana, muito legal o ponto de hoje. Seguiremos daqui a 15 dias com o ponto. Vamos agora passar para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a Giovana deixou aí na hora, certinho. Legal. Eu vou fazer, né? No Livro dos Espíritos, nós estamos na questão 172. 176. Às vezes não dá. Nós fizemos encarnação nos diferentes mundos na passada, não? Não. Não, é para começar. É 172. Vou dar o seu, vou abrir aqui para você, deixa eu achar aqui. Então, vamos nós. Senta aqui, ô. Pô, pensei que você fosse sair, não faz nada. Já que veio, já que eu estou aqui. Justamente. Pegou aí? Página 123. Não, 123. Questão 172. Eu não faço pela questão. 122. Obrigado. Então, aí no nosso ponto do Livro dos Espíritos, né? Parte segunda do mundo espírita, o mundo dos espíritas, esclarecendo esse mundo para a gente, parte segunda do livro, capítulo 4, da pluralidade das existências. E aí já falamos da reencarnação, da justiça da reencarnação, e hoje entramos no item 3, encarnação nos diferentes mundos, que é um item também bastante esclarecedor. Esse capítulo é muito esclarecedor, tem questões muito básicas da doutrina para a gente entender, né? Então, vamos lá. O Kardec pergunta na questão 172. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Bom, já está claro para a gente que essa não é a primeira nem a última existência corporal, né? Todos nós já entendemos que nós já, pelo nosso grau de evolução, a gente já vê que para trás nós já deixamos muita coisa. Isso é a nossa evolução, outras existências, né? E sabemos que ainda falta muita coisa, né? E aí sabemos que temos indo para frente também muitas existências. E aí a pergunta de Kardec: essas existências todas, elas vão sempre se verificar na Terra? Segundo Kardec, segundo os espíritos, não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Olha só, hein? Essa frase aí esclarece muita coisa para a gente. É bom porque a gente entende por que nós somos assim. Né? Por que nós estamos ainda com tantas coisas difíceis, né? Que nós já começamos a entender que não é esse o caminho. Mas por que tem tanta coisa assim? Por causa disso. Pelo nosso nível de evolução, essa, para a gente, é uma das mais materiais e já está muito distante da perfeição.
Estava falando sobre conhecimento e uma coisa muito interessante para a gente, né? No nosso sistema solar, nós conhecemos, a ciência reconhece 9 planetas no nosso sistema solar. Nosso sistema, né? Nosso Solzinho com os planetas que orbitam em volta do Sol. Pois bem, há cientistas renomados, cientistas sérios, astrônomos, que acreditam haver um 10º planeta. Eles já têm grandes indícios, né? O que é indícios? São suspeitas, elementos que levam eles a acreditar, mas que eles ainda não conseguiram comprovar da existência de um 10º planeta. Seria depois de Plutão, porque Plutão foi Esse é o rebaixado. mais distante de todos. Mas ele foi rebaixado, né? Não é mais considerado planeta, ele foi rebaixado. Isso aí é Mas ele é uma estrela, tá bom, é uma estrela. É, A gente vai ficar em detalhe. bota o planeta mesmo. Então, é uma estrela. Então, esse planeta é muito maior do que a Terra. Ele está numa órbita muito maior. Nós damos a volta no Sol em cada ano, né? A cada ano a Terra dá uma volta no Sol. Esse planeta leva 1000 anos para dar a volta no Sol. Olha o tamanho da órbita dele, né? Vai imaginando, né? O Sol está aqui, a Terra está aqui, ele está fazendo uma órbita muito distante. Então, são conhecimentos, são coisas que já estão aí, talvez ajudem a gente a entender uma série de coisas que estão acontecendo. Até as mudanças no planeta. O planeta mudou o eixo, isso já foi comprovado pelos... E sabe-se na astronomia, né, que um planeta interfere nos planetas próximos a ele. E por esses cientistas, esse 10º planeta está na órbita se aproximando da Terra. Então ele é maior do que a Terra, então ele vai exercer influência sobre os planetas que ele passa, inclusive na Terra. Então, quando a gente vê tanta mudança em termos de clima e tal, Deus já tinha com isso tudo programado, está lá na programação dele. O 10º planeta vai se aproximar da Terra para promover as mudanças necessárias no processo de evolução. Então, quer dizer, a gente vê que aí tem fundamento, as coisas não estão perdidas, né? Existe conhecimento que sustenta isso. Para a gente é incompreensível. O que está acontecendo no planeta? É só a questão das nossas agressões, da temperatura está alterando, mas o que mexeu com o eixo do planeta? Né? Tudo que está acontecendo. Então, é para a gente entender que nós ainda não sabemos nada. Né? Se aproximando todo, ele está diminuindo a distância assim da... Ele tem uma órbita, né? Ele gira. Essa órbita, ela não é circular, ela é elíptica. Né? Então, chega um ponto, digamos que a Terra esteja aqui, o que está acontecendo na órbita dele? Está ficando mais próximo da Terra. E aí, ele, nesse momento, ele vai exercer uma influência maior sobre a Terra. Pastor Gil, até... Eu não me lembro se são 2 semanas ou se já faz um mês que estavam fazendo estudos com relação à divergência gravitacional que estava impactando, inclusive, o nosso sistema solar inteiro, que era realmente referente a esse 10º planeta. Então, está se aproximando da Terra e para nós e para os planetas mais próximos, está ficando mais sensível à influência dele. Ainda mais que ele é muito maior. É uma massa muito grande. E não é à toa que ele é o 10º, está com a órbita desse tamanho, ele tem uma função muito importante dentro do nosso sistema solar. Gente, a gente está falando de um sistema solar. Ai, meu Deus. Né? Nós estamos falando de umzinho que é o nosso. E os outros, né? E os outros que estão por aí pela galáxia. Uns bilhões de sistema solar. Então, para a gente entender a questão da amplitude do conhecimento, né? Então, querer nós, nessa situação, entendermos a vida espiritual como um todo, é muita pretensão nossa, né? Vamos com mais calma e buscando, e aí a gente tem que confiar em quem? Em quem a gente pode confiar? Em Deus. Sabemos que Ele é Pai, que Ele é amor, que Ele é bondade, que Ele quer o nosso bem. Isso é tranquilo, né? Mandou Jesus para tomar conta da gente, que é um espírito escolhido por Ele. Então,
Se nós confiamos em Deus, obviamente confiamos em Jesus também. Né? Temos que ter tranquilidade e deixar as coisas fluir. Então, cada 1000 anos ele passa perto da Terra. Sim. 1000 anos ele passa e dá alguma turbulência. Sim. Ele não tem, Que é o tempo que ele leva para dar a volta, né? época. A cada 1000 anos ele passa pelo mesmo ponto. Cada vez que eu vi se perdendo. Então, 173. Só que a gente não tem registro de 1000 anos atrás. Né? Quem é que sabia escrever e ver astro para saber 1000 anos atrás como é que era isso, né? Bom, 173. A cada nova existência, pergunta do Kardec aos espíritos, a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro ou pode ter muitas no mesmo grupo? Então, cada encarnação, nós estamos num mundo ou podemos ter muitas encarnações no mesmo mundo? Né? Por exemplo, na Terra ou em outro mundo. Né? Resposta dos espíritos. Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Ele pode retrogradar e ir para um mundo inferior? Não. Já sabemos que o espírito não Retrocede. Né? O que pode acontecer é ele não acompanhar o mundo, a evolução do mundo que ele está, e ele ir para o mundo do nível dele, que pode ser inferior a esse que ele está. Né? Isso está relatado lá atrás, quando nós estudamos no Catecismo, que Adão e Eva falavam que perdemos o paraíso. O que era isso? Eles viviam no mundo melhor e tiveram que viver no mundo mais grosseiro. Em função de quê? Do desenvolvimento que eles tinham. É o que acontece hoje com a Terra, nessa transição planetária. Os espíritos que estão encarnados hoje na Terra ou seguem para o mundo de regeneração ou vão viver num mundo mais grosseiro porque não evoluíram, não acompanharam, não evoluíram o suficiente para ir para o mundo de regeneração. Castigo não é castigo. Nós temos o livre-arbítrio. Para Deus chegar a esse ponto, ele está pensando no conjunto, em primeiro lugar. Né? Então, aquele negócio, se tem um aluno na nossa turma que não estuda, a professora tem que gastar mais tempo explicando a ele. Se ela gasta mais tempo, ela não pode andar com a matéria, não é isso? Ela atrapalha o desenvolvimento da turma toda. Certo? Sim. A mesma coisa no nosso planeta. Se algum espírito não quer evoluir, ele atrapalha a evolução do planeta como um todo. E aí não é justo. Tudo bem, não quer evoluir, tudo bem, meu pai. Para um mundo que esteja de acordo com o teu nível de evolução. E aí, novamente, nós vamos ter que dizer que perdemos o paraíso. Né? Imagina, se a Terra, no momento que já não é tão maravilhosa, está com um mundo mais grosseiro, mais primitivo, vai ser nada bom, né? Seria aqui, esse planeta que é mais ou menos... Eu tenho visto já alguns relatos de pessoas dizendo que já estão indo para aqui. Alguns dizem, a transição planetária diz que a Terra vai passar por um plano de regeneração. Então, a Terra, né, o nosso planeta aqui, vai para o plano de regeneração. Então, as coisas não ficarão tão ruins. Esses espíritos deverão ir para outro planeta que esteja no nível abaixo do da Terra. Sim. Tá? Como foi a formação da Terra, né? Com a estrela de Capela, que era uma estrela muito evoluída em termos científicos e morais, mas que tinha muitos espíritos que estavam moralmente atrasados, não acompanhavam. E aí eles foram retirados de Capela e vieram formar a Terra. Vieram para a Terra, que era mais atrasada. E isso ajuda a gente a entender os avanços científicos de 2, 3 mil anos atrás. Como é que se cortava uma pedra para fazer uma pirâmide?
Hoje em dia ninguém sabe como é que foi feito até hoje. Né? A gente vê Machu Picchu lá no Peru, né? Aquela construção em cima da montanha. Gente, que conhecimento é esse? Sexta-feira mesmo, o Globo Repórter falando daqueles manuscritos, naquelas pedras lá, como que foram feitos lá. Então a gente vê que realmente alguns espíritos vieram para a Terra já com uma inteligência muito avançada, mas moralmente eles não eram avançados. Então eles vieram para a Terra exatamente para fazer o desenvolvimento moral deles. E aí, se eles fossem moralmente elevados, a Terra estaria hoje no outro patamar, né? Não é. Eles vieram para o nível que a Terra tinha, que os habitantes, os espíritos que estavam na Terra tinham. Tá? Então tomem cuidado aí quando falar que é espírito velho, que pode ser espírito dentro de capela. Kardec continua perguntando. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Resposta: certamente. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenhais vivido algures na Terra. Porque a Terra não é o único planeta neste nível de evolução. Pode haver um outro planeta, e provavelmente há um outro planeta no mesmo nível de evolução da Terra. Então nós podemos ir lá, numa encarnação, podemos estar aqui, estamos ainda no mesmo plano de evolução. Tá? 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não. Mas se progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra e talvez até seja pior do que ela. Se não progredistes, você pode ir para um mundo que seja inferior à Terra. Tá? Alguém quer? Vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Alguém quer fazer fogo no pauzinho? Não, fica maneirinho aqui. Para de reclamar. 175. Haverá alguma vantagem de voltar-se a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí como em qualquer planeta. Então, os espíritos que vêm à Terra em missão são espíritos que escolheram a missão deles. Quero encarnar na Terra. Escolheram o nível deles. Eles já são espíritos que poderiam estar encarnando em planetas mais evoluídos. Mas eles querem trabalhar, querem progredir, querem ajudar. E aí eles escolhem. Né? Pergunta A. Não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Né? Que a gente fala, não vou reencarnar não, vou ficar como espírito. Não. Não estacionar-se-ia e o que se quer é caminhar para Deus. Se eu ficar como espírito, no nosso nível, eu nunca vou colocar em prova o que eu aprendi. Se eu não colocar em prova, como é que eu vou saber se eu aprendi ou não? Será que acontece com a gente achar que já deu o passo à frente e de repente a gente vê que não deu o espaço? Acontece com a gente? A gente, né? A gente acha, não, já resolvi esse problema, eu já estou bem nisso aí, daqui a pouquinho escorrega e pronto, né? Então, a gente até imagina, mas só quando coloca em prova que a gente vai verificar. Então, quer dizer, viver isolado na Terra é saudável? É bom em termos de progressão? Não. Se eu não encontro o Damião para ficar perturbando ele, como é que eu vou testar a paciência dele? Não é? Então, a gente tem que viver em sociedade mesmo, em conjunto. O Chico dizia, né? Deve continuar dizendo, nós temos o que precisamos para a nossa evolução. Não reclamem de nada. Nem do ônibus cheio, nem da unha encravada, nem do chefe chato, do vizinho que perdoa. Não reclamem de nada, porque tudo isso faz parte de um conjunto para ajudar a nossa evolução. E ontem até eu ouvi uma palestra que falou uma frase muito importante. Pessoas precisam de pessoas. Isso, é isso. Pessoas precisam de pessoas. Quando a gente, né,
O apego aos animais é importante? Sem dúvida nenhuma que o apego aos animais é importante para aquele estágio de evolução. Há naquela pessoa uma necessidade que vai ser suprida nessa relação com os animais, que não é a mesma relação que a gente tem com pessoas para pessoas. Tem pessoas que até tratam os animais quase que como uma pessoa. Mas nunca é, porque o animal nunca responde como uma pessoa, né? Tem uma piada muito legal, é assim, né? Pô, o cara estava na dúvida se ele casava ou se comprava um cachorro. Aí um amigo falou para ele, pô, compra um cachorro. Por quê? Ó, você pode chegar tarde em casa, ele vai estar sempre abanando o rabo para você. Quando se separar, não vai levar metade do que você tem. Então é isso, né? Fala, Nana. Quando você falou assim, para a gente não reclamar das dificuldades que a gente está passando. Tudo bem, não reclamar. Mas fazer por onde com que essas dificuldades sejam amenizadas Sem dúvida. É um aprendizado. Isso também é importante. Não é estacionar. É dificuldade, vou ficar quietinho, porque eu mereço, eu preciso. Não vai fazer nenhum movimento para melhorar isso? A dificuldade é uma provocação. A dificuldade é uma provocação. Ela exige da gente uma atitude. Qual a atitude que nós vamos ter? Então, a dificuldade do pessoal hoje lá no Sul, né? É uma provocação. Qual a atitude deles? Me desesperar, acabou tudo, desisto e tal. Ou, vamos lá, vamos limpar tudo, vamos começar de novo, vamos em frente. A provocação está colocada. Agora, a reação é que cabe a cada um, né? Então, é isso que a Nana está colocando. Eu não tenho que me acomodar, não tenho que sentar porque é difícil. Não. Não tem que ficar reclamando. Eu tenho que arregaçar as mangas e enfrentar. É até mais fácil, né, reclamar. Tá muito mais fácil, né? Ficar sentado reclamando, deixa para a próxima encarnação. Não perde a oportunidade. E na nossa ignorância, nós dizíamos que Deus... Por que Deus fez isso comigo? Sim. Nós queremos entender. Ele, né? É bom, Deus é tão bom que ele nem conta por que ele fez isso com a gente. E se ele contasse, a gente fica, poxa, mas fez só isso? Pô, fez pouco, não fez pouco. Ele é tão bom que ele nem conta pra gente por que ele fez. Se ele contasse, a gente ia chegar à conclusão que ele fez pouco. Eu vou ficar calado aqui, que é melhor. Ele podia fazer pior, né? Estou devendo muito mais, só comprou isso? Tá bom. Então, 176. Depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais já tenham aí estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários, porque não se faz num, faz no outro. O que vai determinar o mundo em que a gente vai encarnar? Nossa evolução. A nossa relação com o nível desse mundo. Então, se o meu nível de desenvolvimento, de evolução, está de acordo com o nível de evolução deste mundo, eu posso encarnar neste mundo. Se subir muito... Acima, nunca. Eu não mereço. Só numa missão que você... Não, aí eu vou abaixo, na missão. Na missão eu escolho ir no mundo abaixo do meu nível. Porque no nível abaixo, por coisas que eu já passei, coisas que eu já aprendi. Então eu posso ajudar. Não, eu estou falando se chegar a um ponto da pessoa já passar, por exemplo, ter condições de passar, por exemplo, do mundo de provas de criações para um de regeneração. Mas só o espírito, a minha evolução vai me levar para o mundo de regeneração. Do mundo de regeneração, nós podemos chegar lá e na próxima reencarnação falar assim, não, quero reencarnar novamente no planeta de provas e expiações. Para fazer isso, eu queria... Posso pedir. Para uma missão. Principalmente se eu tiver ficado maluco, né? Brincadeira. Não, lógico que não, né? Lógico que... isso é um sinal de quê? De evolução, de altruísmo. Porque pode querer resgatar pessoas que deixou aqui e ajudar pessoas que... Aí já não é mais altruísmo. Não, pessoas no sentido que
pessoas, não só O espírito. outras pessoas também. Não, olha só. Não, eu estou dizendo pessoas assim, no geral, não é? Sim. Pessoas Então, a gente vem para o mundo inferior, vai escolher o mundo inferior, para ajudar aqueles espíritos que estão no mundo inferior. Não são os espíritos que eu conheço. Né? Não, porque aí já perdeu. Com isso, eu não consigo nem autorização para ver. Não é com isso, é espíritos em geral. Sim, tá. Então é melhor assim. Né? Se eu estou lá no Regeneração, quero reencarnar no prova de expiações para ajudar o pessoal que eu conheço. Nem que eu siga autorização para ver. A espiritualidade não, isso é uma justificativa muito pequena para você ir para lá. Então, você ainda não está preparado para ir para lá. Você ainda não chegou no grau de evolução que vai realmente ajudar. Tá chato chegar lá e nem ajudar tanto. Até mesmo porque o conhecimento das pessoas é muito relativo. Nós conhecemos as pessoas agora. E nas outras vidas? Quem é que nós conhecemos? Sim, mas por isso que eu falei. Aí quando você desencarna, você vai ter uma amplitude de todos os seus conhecimentos. Você não pode ter essa separação, né? Até aí, duas coisas que chamou a atenção. Você chamou de uma e me lembrou de outra. Então, eu consigo lembrar das duas. Né? Uma é o fato de que, ao reencarnar, ao desencarnar, a minha visão de conhecidos se amplia. Né? Que aí eu passo a lembrar de fatos de outras encarnações. Então, eu vou ter que voltar também para lá de outras encarnações. Essa é uma questão. A outra coisa eu esqueci mal. Tudo bem, essa já é suficiente. Tá? Na 176, então, sim, do mesmo modo que vós em outros. Né? Então, a gente pode encarnar em outros planetas. Kardec complementa. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Resposta. Muitos e em graus diversos de adiantamento. Então, tem muitos espíritos que reencarnaram na Terra pela primeira vez, e aí não imaginemos que eles estão atrasados porque estão na Terra pela primeira vez. Porque muitos em graus diversos de adiantamento. Podem ser espíritos bem adiantados, pode ser espíritos... Né? Porque quando a gente fala da Terra, a Terra, digamos assim, né? Vamos pensar numa evolução de 0 a 100. Vamos pensar numa evolução de 0 a 100. Digamos que a Terra esteja na faixa do 10 ao 20. Não é mais primitivo, né? Está ali 10 ao 20. Então tem espíritos com 10 e tem espíritos com 20. Que é uma diferença significativa. Tem espíritos que acabaram de chegar. Tem espíritos que já estão saindo. Mas é uma diferença evolutiva bastante grande. Né? Então, para a gente entender. B. Pode-se reconhecer por um indício qualquer que o espírito está pela primeira vez na Terra? Para quê? Né? Nenhuma utilidade teria isso. Tá? Lembra? Utilidade. Assim como nós temos que ser úteis, nós temos que canalizar nossas energias, nosso trabalho para questões úteis. Falamos da questão da leitura. Se essa leitura não vai me ajudar a entender, para que eu vou ler? Vai me confundir muito mais. Curiosidade, cuidado com a curiosidade. Curiosidade tem que buscar conhecimento, não informação. Então, tem que organizar direitinho, né? A Giovana falou hoje, né, quando a gente entra na escola, a gente começa progressivamente a aprender. Ninguém entra lá fazendo equação de segundo grau. Né, sem aprender a fazer as operações básicas, somar, subtrair, né? Então a gente tem que pensar nisso. 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem um espírito que passa pela fieira de todos os mundos existentes no universo, tem que passar, deve ser, pela fieira de todos os mundos existentes no universo. Então, para eu chegar, sabe, fomos criados todos espíritos simples e ignorantes. E todos chegaremos à perfeição suprema. Todos. Né? Nesse caminhar, temos que passar por todos os mundos existentes no universo?
Não. Né? Porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala. O que ele está dizendo? Nós temos muitos mundos no mesmo nível da Terra. Se eu fui bem na Terra, eu não preciso passar no outro mundo que seja no mesmo nível da Terra. Tá? E o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia dos outros do mesmo grau. Né? Lógico, também essa racionalidade do espiritismo é fantástica. Né? Você vai ver que tudo tem uma explicação lógica que encaixa direitinho e fica bom para a gente entender. Segue Kardec. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo grupo? E cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Simples. Encarnei como homem na Terra. Aprendi tudo que eu precisava aprender na Terra? Não. Eu precisava encarnar como mulher. E também não Só para começar. Não aprendeu tudo como homem, vai lutar várias vezes. Mesmo como homem, eu não aprendi tudo, né? Posso ter aprendido algumas coisas e algumas ainda estão faltando. Então, eu posso reencarnar na Terra. A mesma coisa seria você nascer rico, nascer pobre. Minhas condições, de uma forma geral, é isso, né? As minhas condições. Na atual vida, eu vivenciei todas as condições possíveis na Terra? Não. Então, tem aprendizado que já falta aqui. Então, eu posso voltar na Terra para ir completando esse aprendizado. Né? E Kardec continua. Mas, assim, 118. 178, né? 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim, quando em missão. Já está conversado, né? Com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. A gente conhece pessoas que não reclamam, né, da vida, né? Pessoas, às vezes, que vivem uma dificuldade muito maior do que a nossa, mas você não vê elas reclamando. Olha aí, por quê? São espíritos que já estão tranquilos quanto às tribulações que eles vão passar. Né? Letra A. Mas não pode dar-se também por expiação, né? Então, não pode dar-se também por uma necessidade de passar por aquele sofrimento. Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. A palavra punição é uma palavra que aparece no texto por falta de uma outra palavra que consiga expressar. Né? Deus não pune, ele educa. Não pune, ele educa. Tá? Então, fez errado? Faz de novo. Isso é uma questão de educação, para que você possa aprender. Isso não é uma punição. Tá? Então, a gente não tem esse Deus punitivo, não é o Deus que nós reconhecemos no Espiritismo. Não existe esse Deus punitivo. Ele tem as leis de Deus, que é a lei de ação e reação. Ele tem que assumir as consequências dos meus atos. Então, faz parte da lei, não é uma punição. Né? O ato que escolheu fui eu. Então, é uma consequência do meu ato, é a minha responsabilidade. Continua Kardec. Quais os que têm que recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. A palavra missões aqui, a Giovana usa de uma forma diferente, eu concordo plenamente. Né? Ele coloca como missão toda a proposta reencarnatória de qualquer espírito. Eu e a Giovana já entendemos que as propostas mais nobres são missões. Sim. As outras são tarefas. Sim. A Giovana fala, eu também gosto de fazer assim. Né?
Então, a gente chama que aqui ele está falando dos que faliram suas tarefas, na forma geral. Então, por exemplo, nasci para ser pai de uma família, abandonei a família, fali na minha tarefa. Então, preciso recomeçar essa questão. Tá? A minha profissão, nasci para ser médico, fui um mau médico. Vou ter que voltar para resolver essa questão. Tá bom? É muito interessante, eu falei agora das profissões, eles estão lembrando da gente, né? A gente não tem o que a gente chama de uma propensão por uma profissão. Da onde vem isso? Do planejamento reencarnatório. Faz parte da programação. A gente vem com aquela tendência, né, com aquilo já colocado lá no nosso espírito, ó, você vai ser isso. E já vem, inclusive, algumas coisas já dentro da nossa mente, que quando a gente já nasce com essa não é só a propensão, mas alguns conhecimentos. Então, mas é isso, vai vir o direcionamento todo para aquilo. Então você vai ser melhor naquela área de conhecimento, tudo isso para poder a afinidade ficar mais forte. Um vídeo hoje no Instagram que era uma criança, a menina chegava e falava com a criança: olha, machuquei o dedo, as tripas vão sair para fora. Aí a criança brincando: não vai sair para fora porque aí não tem tripa. E ele falou tudo certinho que tem a membrana. Eu não consigo entender, eu sou de TI, né? Mas eu não consigo entender. Tem a membrana que fecha e aí por isso o sangue não sai. Ele explicou perfeitamente. Então, são espíritos que trazem já conhecimento lá de trás. Gente, como é que o conhecimento se propaga? Né? Conhecimento, né? Você vê numa tribo indígena, por exemplo. Né? Como é que eles conseguem... Essa semana eu vi uma coisa que eu fiquei assim, impressionado, que era transmitido de geração para geração, que é um conhecimento muito antigo lá dos índios. Não estou tentando lembrar agora do que eu vou seguir. O filho da minha prima, desde criança, desde pequenininho mesmo, acho que ele não sabia nem escrever direito, ele fazia assim, receituário médico e disse assim: toma isso, formei em medicina. Eu estou para medicina com 16 anos. Já era caminhando. 180. Não, é 179? 179, obrigado. Os seres que habitam cada mundo vão todos alcançar o mesmo nível de perfeição? Aí nós estamos falando, né? Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Os espíritos são mais adiantados do que os outros. É que a gente pensar naquilo que eu falei, né? São escalas, né? Então, digamos que a Terra seja de 10 a 20. Então, vamos ter espíritos no planeta de regeneração, digamos que vai ser de 20 a 30. Então, nós vamos ter espíritos com 20, vamos ter espíritos com 30. Tá? 21 a 30, né? Para acertar matematicamente. 180. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui a tinha? Sem dúvida. Isso é muito legal para as pessoas que falam assim: já estou velho. Né? Já estou velho. Estou velho para agora, mas estou muito novo para a próxima. Estou muito novo para a próxima. Então, não vamos nunca... Não é só para ela, não. Não é só para ela, não. É muita gente. Então, não tem essa, gente. Quanto mais conhecimento a gente levar, né, a gente já entra na próxima com mais conhecimento. Mais à frente. Então, vai ser bom para a gente, né? Então, a resposta: sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestar, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que toma. Veja também a influência do espírito, capítulo 7, lá na frente, que a gente vai. Tá? Então, pode ser que seja muito inteligente. A gente vê as crianças superdotadas que nascem a nossa, né? E que a sociedade não consegue dar conta dessas crianças. A pessoa não está indo. Porque os meios, as escolas, os recursos que nós não temos está não são preparada, suficientes para por algum poder motivo, deixar
potencialidade, Entendeu? no caso não é nem potencialidade, mas potencialidade adquirida, né, que a gente pode chamar de potencialidade. Aqui a gente chama de potencialidade, no entendimento materialista. Potencialidade, porque é algo que eu tenho que está guardado para eu poder ir para frente. Às vezes, a gente Às vezes não está guardado para ir para frente, já está ali para ele, que era para ser usado. só. Mas nós não, a sociedade não dá conta dos recursos para poder deixar isso florescer. A gente vê muito fácil isso, a quantidade de cientistas que saem do Brasil para ir trabalhar fora do Brasil. Por que eles vão? Porque aqui não tem as condições deles exercerem o conhecimento deles. Eles vão para locais que têm essas condições mais favoráveis. É igual quando você faz uma escola muito puxada e você é obrigado a sair dessa escola, vai para uma escola que seja um pouco mais relaxada e a matéria dela, às vezes, é uma matéria que você já estudou no primeiro ano e lá nessa nova escola você... Está dando no segundo, terceiro. Exatamente. É isso. Tá? 180. Passando desse... Eu nem vi se alguém... Não, esse já pessoal foi. vai de novo. É 181 agora. Não, preciso dar uma olhada aqui, tem os comentários. Eu não ouvi os comentários. E a minha amiga Munhoz está em casa, Dodói, então a gente está... Está sem o seu auxiliar. Bom, aqui o Luiz fala sobre a Terra, a questão climática, tá bom. Então vamos voltar lá. Muito. Luiz, comentários aí eu já deixei para trás, tá? Desculpa. Mas agora... vamos lá. Muito. Eu estou onde? Na 180? Muito. 81. Os seres que habitam diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Nós já entendemos mais ou menos. Já? Nosso corpo é feito de quê? Do que o planeta disponibiliza. Do que tem aqui na Terra. Né? E outros planetas são iguais à Terra? Não. Pode Então, ter os corpos outros tipos de serão diferentes. materiais. Tem outras composições. composições. É fora de dúvida que tem corpos, tem corpo. Porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, que é o corpo, é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso que os assinala a diferença, assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa do nosso Pai, sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e deste fato têm consciência na Terra, com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Então, nós vamos ter corpos de acordo com os planetas que nós habitamos. Lembrando que, quanto mais evoluído, mais etéreo, mais gasoso, menos material vai ser o nosso corpo físico. Tá? Porque nós estamos num mundo que é muito materializado. Né? Se a gente vai para o mundo mais evoluído, não precisamos de tanta matéria assim. Assim como quando estamos no plano espiritual. Né? Nós não precisamos de um corpo físico, temos o nosso perispírito. O perispírito tem matéria? Não. Tem matéria. Só que está num estado bastante diferente do estado da Terra. Está num estado mais elevado. Mais sutil. Mais sutil. Tá? Então, matéria, tudo tem matéria. Né? O espírito, o que ele diz para aqui? Que o espírito precisa estar revestido de matéria. Precisa. Principalmente nesses nossos graus evolutivos. Tá? Mesmo o espírito mais elevado, digamos que o espírito mais elevado se apresente. Ele vai ter que agregar, a energia dele vai ter que agregar alguma forma de matéria para poder se tornar visível. Para a gente perceba aí. Né? 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Kardec faz umas perguntas. A gente fala, mas essas perguntas é para a gente calar a boca, para a gente não fazer mesmo, né? Porque, de repente,
Nós, espíritos, só podemos responder... Então, aí, ó, o espírito está respondendo já de acordo com o nível dele. Ó. Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las. E semelhante revelação os perturbaria. Isso. Tá? Então, não é bom a gente saber, né, o estado. A gente não tem que saber da vida dos outros, tem que saber da vida de quem? Nossa. Né? Então, deixa os outros para lá. Enquanto a gente fica preocupado com a vida dos outros, aí, ó, vai perturbar a gente. Né? Então, a sabedoria do Pai, não. Continua aí, Kardec. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiros se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. E quem está dizendo isso? Nós destruímos seres vivos para nos nutrirmos? Sim. Sim. Vegetais e animais. Né? Porque os vegetais a gente fala também né, da alimentação, mas também é um ser vivo. O vegetal também é um ser vivo. Né? Então vai chegar um ponto que a gente não vai precisar disso. Olha que legal. Né? Nós vamos extrair energia da onde? Do próprio ar. As ações. É só a gente pensar um pouquinho. A gente, de certa forma, a gente já tem alguma coisa, já recebe alguma coisa. Quando você faz uma boa ação, como é que você fica? Bem. Você não se sente num estado... Olha só, você está alimentado ali. Você recebeu energia. Lei de ação e reação. Você fez uma coisa que foi boa para alguém, se é boa, retorna para você. Inclusive, Então, sem cortar, eu já vi alguns estudos que falam sobre cetogenia, que você fica sem se alimentar, mas que você mantém uma boa vibração e essa energia ela é convertida como energia para o seu corpo. Além de, ele utiliza muito menos os recursos que você tem, carboidrato, massa, ele utiliza muito menos, mas nessa forma de vibração você consegue se alimentar. E aí você consegue ficar sem comer vários dias. a cetogenia, genia quer dizer geração, né? Vem de criação. E setor de corpos cetônicos. Os corpos cetônicos têm a ver com a decomposição de determinados alimentos do nosso organismo. Quando a gente quer ver uma coisa, quando a gente fica muito tempo sem comer, não fica com mau hálito, isso é cetogenia. Né? A gente criou corpos cetônicos e gera isso. Para o nosso corpo físico, isso não é bom. Esse tipo de hábito não é bom. Por causa de para esse corpo físico que a gente tem. Mas para corpos mais adiantados, provavelmente isso vai acontecer com uma tranquilidade. Entendeu? O nosso estágio, o nosso corpo físico não é saudável. Tá? A produção de corpos cetônicos. Então vamos lá. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Assim é que, nos mundos superiores ao nosso, se desconhecem as guerras, carecendo de objetos os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano a seus semelhantes. A intuição. Nós já estamos nesse caminho? Agora, falando nós, agora vamos ser um pouco mais individualistas. Nós já estamos nesse caminho, porque nós não fazemos guerra. Alguém aqui promove guerra? Não. Então, nós já não promovemos. Mas, lembra? De 10 a 20. Né? Tem gente que, nessa questão de promover guerra, está no 10 ainda. Quer mais ver o cinto pegar fogo. Né? E aí vai usar essa expressão horrível, que é botar fogo nos parquinhos. Essas coisas que mostram, né? Mostram o 10. Né?
Mostra quem é que está no 10, esse tipo de questão. Então, a gente vê que a gente já saímos do 10, já estamos lá pelo 13 e tal, 14, esperamos chegar no 19, 20, que é para a gente ir para a regeneração. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorso lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. Não é o nosso caso ainda. Nesse ponto, nós estamos longe do 20. Né? Quem é que já consegue encarar a morte com tranquilidade e tal? A gente ainda está aí pelo 14, 15, talvez. Né? A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito a vicissitudes que o desorganizam. As variações, né? Menos sensível tanto às coisas boas quanto às coisas ruins, as variações que acontecem. No nosso clima, por exemplo, né? Frio e quente, por exemplo, úmido e seco. Né? Radiação solar mais intensa ou menos intensa. Tudo isso são variações. Nosso corpo ainda é muito sensível a isso, porque é um corpo muito materializado. Quanto menos materializado, menos isso importa para ele. Quanto mais puro o espírito, menos paixões animá-lo. É essa ainda uma graça da providência que, deste modo, abrevia os sofrimentos. Bom, né? 183, gente, muito grande. Vamos lá. Indo de um mundo para o outro, o espírito passa por uma nova infância. Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. O que quer dizer com essa tão obtusa? A diferença entre a criança e o adulto, para a gente, é muito grande. Né? Em outros mundos já não vai ser tão grande. A criança já vai estar mais próxima do adulto. Tá? Por quê? O que acontece? Nós não vamos levar o conhecimento dessa? Então nós já vamos chegar lá com um conhecimento mais adiantado. Então, quanto mais evoluído, mais difícil fica evoluir. Né? Eu estou no 0. Para eu chegar a 10, mas quando eu estou no 9 para chegar a 10, falta pouquíssima coisa, mas é difícil pra caramba. Aquela que é a coisa difícil. Então, quanto mais eu evoluo, mais difícil fica. A criança de hoje é muito diferente da criança do meu tempo. Sim. O funil vai diminuindo o tamanho. Isso. Aí vai dificultando. Fica mais difícil chegar lá em cima. Né? Então, é muito mais fácil, quando não sabe nada, aprender alguma coisa, do que chegar lá em cima e ser doutor em alguma coisa, fazer, né? Aí já fica mais complicado. Tá? Alguma dúvida? Michael? Tranquilo? Está indo bem? Estou indo bem. Ótimo. 184. Vai com o nosso mascotinho. Tem o espírito da faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? Aí resposta: nem sempre. Aquela questão que nós falamos, Rose, a questão que você perguntou, né? Nem sempre vai poder escolher. Pode pedir que lhe seja permitido ir para pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, e pode obtê-lo, se o merecer. Porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritas depende do grau de evolução deles. Deixa eu ver se eu posso perguntar uma coisa. Você entendi. Conforme o espírito pode pedir, mas também estou no lugar, não só a elevação moral, mas também se eu posso contribuir
de alguma forma, Conjunto. contribuir para a realização da Utilidade. Vai ser útil para você e para esse mundo. E aí não é só para você. Dependendo do carro que eu vou ocupar, se vai ser uma coisa que tem que ser O que um carro. você tem para somar com esse Tem que mundo? ser um carro Entendeu? que É possa um contribuir para a conjunto. pessoa, né? contribuir para a realização do mundo. A meritocracia, que no nosso mundo é criticada por algumas pessoas, né? Não por mim, que concordo plenamente, é isso, né? Você tem de acordo com o que você merece. Como é que você merece? Fazendo. Então, o que você fez? Aí você passa a merecer. Tá? Kardec continua. Então, se o espírito nada pedir, o que é que determina o mundo em que ele reencarnará? Seu grau de evolução. Isso é avaliado, a gente vê no nosso lar, né, que tem vários, são vários grupos de estudo, de trabalho dentro do nosso lar, né? Então, tem grupos que vão cuidar da reencarnação. Então, eles vão planejar a reencarnação. Só que para ele planejar a reencarnação, ele tem que buscar as informações do seu processo evolutivo. E aí, o outro grupo vai passar para ele as informações do seu processo evolutivo. Tudo nosso está registrado no plano espiritual. Todas as nossas existências. Nós não temos acesso. Somente. Para que a gente teria acesso a isso? Não, nós não temos acesso, só um certo número de... Utilidade. Para que você queria ter acesso a isso? Para Para eles vai ter, para eles fazerem um planejamento melhor. Então não é qualquer um que chega lá e quero ir para... Se eu sou fofoqueiro, fofoqueiro, né? Não, eu quero ir para esse grupo, estou visitando todo mundo. Não, esse aqui não vai mesmo. Né? Tranquilo, tá? Então aí a gente vai... A gente não conhece algumas falhas nossas, né? Oi? A gente conhece já as nossas falhas, porque a gente vai, quando desencarna, continua do mesmo jeito. Não entendi. Nós conhecemos as nossas falhas, porque quando a gente desencarna... Não, mas a gente continua, mas a gente não conhece todas. Mas algumas falhas da última encarnação a gente conhece, porque a gente já aprontou, né? Nós vamos fazer. Mas olha só, mesmo assim, nem todas. Porque senão a gente viria com uma carga muito grande de coisas a fazer. Não, eu estou falando da última encarnação. Nem todas. A gente vai desencarnar agora, né? Futuramente. Vamos desencarnar, vamos chegar no plano espiritual e vamos fazer uma avaliação. Nessa avaliação que nós vamos fazer, nós vamos conseguir ver já perfeitamente quem nós somos. Vamos ver melhor do que aqui, mas não vamos ver perfeitamente ainda. Por quê? Porque o nosso nível de conhecimento ainda não permite ver tudo. E também não podemos colocar só com a última reencarnação, porque na nossa última reencarnação, por exemplo, estamos no Brasil, no Rio de Janeiro. Numa outra reencarnação, a gente pode ter vindo na Itália, e isso vai depender do lugar em que a gente viveu e das coisas que a gente teve de experiência que puderam mostrar para a gente os defeitos que a gente tem. Não. Eu não diria que o lugar é tão importante. É importante? É porque traz vivências diferentes, né? Mas em termos de ser humano, o ser fraterno, o ser honesto, tudo isso é igual em qualquer lugar. É igual em qualquer lugar. O que vai interessar é isso, né? Como é que você viveu aquela experiência? Acho que é para ser honesto. Você pode viver a mesma experiência de honesto na Suíça, no Brasil, na França, na Índia, em qualquer lugar. As experiências que foram impostas a você nessa vida. Tem ambientes que são mais propícios para determinadas questões, né? Então, por exemplo, a honestidade. No Brasil é um lugar para prova séria de fogo com honestidade. Fala, Nanda. E assim também, quando a gente desencarna, eu acredito que não é colocado tudo que a gente deixou de fazer, o que a gente fez, justamente para não desanimar. Porque a intenção sempre é que a gente evolua. Eles nunca vão fazer uma coisa para botar a gente para baixo. Como aqui existe um amigo que vai baixar a tua autoestima, lá não vai existir isso. Eles vão sempre fazer alguma coisa para você. Então, por isso que não vai te mostrar tudo. Porque se você olhar tudo
da sua programação e você vai se desesperar. O que eu tenho nas minhas leituras, estudo, você não é, eles falam, não é dessa existência. Sim, de dessa. todas. Porque às vezes já faz uma regressão das vidas passadas. As coisas das vidas passadas. O que você fez nessa, você tem que lembrar de tudo, que é para saber onde você errou e acertou. Entendeu? Para se preparar justamente para corrigir. Mas desde que você esteja preparado. Dessa você não? lembra. Agora, de vidas passadas, é que você não lembra disso. Você só vai lembrar aquilo que você suportar. Essa, último. lembra que a gente falou, nesses grupos de trabalho, são espíritos preparados para isso. Você vai tratar do seu equilíbrio emocional com qualquer profissional ou procura um psicólogo? Então, lá no mundo espiritual, quem vai te ajudar nessa regressão são espíritos preparados para isso, para te ajudar nessa regressão, para buscar essas informações, essa avaliação. Então, o professor chama o aluno de burro? Não. Só se ele não for professor, né? Ele vai ter que ver uma forma de fazer o aluno entender que ele não entendeu aquilo, que ele não pegou aquilo para ajudar ele no caminho. A mesma coisa que vai acontecer no plano espiritual. Porque essa existência é um aprendizado, é um período de aprendizado. Então, se você terminou o período de aprendizado e você vai passar para uma série mais adiantada, você tem que saber tudo que você deixou de fazer naquele período, né? É como segunda época, repetir o ano, né? A gente tem que saber daquela sempre. Agora, das anteriores, tem coisas que às vezes a pessoa não pode fazer porque vai entrar em perturbação. Eu estou falando, quando eu falei aquilo, quando é da atual, que a pessoa, quando vai desencarnar, vai não, na atual a gente vai lembrar. aparecer. Né? Aí a pessoa já sabe o que deixou de fazer, o que não fez. E é porque, de uma certa forma, eu acho que o ser humano, de uma certa forma, deve ter, lá no fundo da consciência dele, conhecimento. Ele deve ter uma... Ele sabia, né? Ele sabota. Essa que é a questão. Mas ele deve ter ideia que ele não está no caminho certo. Será que ele não sabe? Ele acha que é bonzinho? Da alma dele, ele tem todas, inclusive ele deve ter um nível de entendimento de que... A nossa consciência, no plano espiritual, ela é diferente da consciência que nós temos aqui. Ela vai ser mais ampla lá, no plano espiritual. Lógico que nós vamos ver melhor, por isso que eu falei, a gente vai ver melhor do que estamos vendo aqui na Terra. Mas ainda não é uma consciência total. Por quê? Nós somos espíritos em evolução. Então, o que significa evolução? Que são vários estágios a serem alcançados, porque nós estamos nesse caminho. Não alcançamos ainda o estágio maior. Então, evolução até para a nossa consciência. O nosso grau de consciência é diferente. Assim como cada espírito tem um grau diferente de experiência, novamente, 10 a 20, né? Essa aí foi bem soprada deles, né? Vai valer para a questão também. Nós temos dentro da Terra espíritos com consciência 10, espíritos com consciência 20. Tá? E assim nós vamos gradativamente. E aí, como a espiritualidade, ela é amor. Elas seguem as diretrizes de quem? De Deus. Amor e bondade. Então, por isso que não tem punição, por isso que eles não querem nunca fazer o mal a gente. Agora, eu estou falando sempre, né? A gente fala de espiritualidade, mas é sempre bom lembrar que existe a espiritualidade do bem e a espiritualidade do mal também, desorientada. Nós é que temos que buscar essa sintonia maior com a espiritualidade do bem, para que a gente possa ter essa bondade, esse amor do Pai. Senão, nós vamos sentir as questões mais baixas dos espíritos menos esclarecidos. Vamos parar para você ver, chegamos na nossa hora, né? Mas acho que andamos bastante. Hoje, legal, na 185 foi a última. Né? Voltamos na 186. Semana que vem. Bom, vamos
É 87? Não, É. 86 agora. 86 é a próxima. a última não foi a 85, não? Então, foi Foi o 85 85. e a próxima é o 186. É isso mesmo, isso mesmo. Perfeito. Então, hoje já estamos na hora, não vamos alongar muito não. Podemos fazer uma prece. Alguém gostaria de fazer uma prece? De agradecimento, direcionando nossas vibrações de amparo, de ajuda para nossos irmãos suicidas, que eles possam também ser envolvidos por essas vibrações e possam ser fortalecidos pela espiritualidade e pela comunidade das suas caminhadas. Alguém gostaria de fazer a prece? Posso fazer. Ou não, por favor, faça a prece. Amado Mestre Jesus, te agradecemos pela noite de hoje, pela paciência, pelo carinho que tem conosco e pelos nossos tropeços. Está sempre disposto a nos ajudar. Obrigado por todo o aprendizado. Obrigado por essa casa, a casa de luz e de amor, que tanto nos acalenta. Que possamos estar juntos no nosso próximo encontro. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Uma boa noite para todos. Nos veremos na semana que vem com a continuidade do nosso